Olá, eu sou o Vitor e aqui vamos retomar a nossa aula do curso de Databricks, consultando dados dentro do Databricks usando a linguagem SQL. E nessa aula eu quero falar para você um pouco sobre as colunas de um banco de dados e aproveitar também para falar sobre os tipos de dados que existem. Bem, nós estamos muito acostumados normalmente com dados em uma planilha de Excel, onde você tem as tabelas ali. Da mesma maneira, os dados eles são organizados dentro de bancos de dados, onde você tem tabelas. Essas tabelas normalmente representam entidades do nosso mundo no dia a dia. E cada registro dessa tabela vai representar uma instância dessa entidade. Então, por exemplo, nós temos tabelas clientes, uma tabela de clientes, onde cada registro naquela tabela representará um cliente da sua empresa. Assim como temos uma tabela de vendas, onde cada registro daquela tabela vai representar uma venda que foi realizada. Então, normalmente é assim que todos os bancos de dados estão organizados minimamente. Da mesma maneira que então nós temos as tabelas, nós temos dentro da tabela colunas, e cada coluna representa um atributo dessa entidade. Então, se você tem uma tabela de clientes, você vai ter um código para aquele cliente, um nome, um telefone, um gênero, uma descrição sobre ele, a cor da sua pele, informações que seriam especificamente da questão social, RG, CPF, uma série de dados. Então, esses atributos seriam as colunas. Então, as colunas de um banco de dados, já podemos então concluir que eles têm diferentes tipos, né? E dentro do Databricks, especialmente aqui falando, nós temos diversos tipos de dados. Você vai ter uma variação de tipos de dados que representam inteiros, né? Então você vai ter um big int, você vai ter um inteiro, você vai ter um small int. Inclusive, há muito tempo atrás, né, essa variedade de tipos de dados, às vezes você ter o small int, você ter o big int, né? Então você tem um pequeno inteiro e você tem um grande inteiro, traduzindo, né? Por que era diferente isso? Era a capacidade e o gasto de armazenamento que você teria, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho um campo que eu sempre vou armazenar um valor de 0 a 200 no máximo, por exemplo, você vai fazer um sistema de velocidade de carros. Então, normalmente um carro não chega a mais do que, vamos chutar aqui, mais de 400 km por hora. Então, não há por que armazenar esse dado dentro de um campo que é um big int, porque teoricamente você gastaria mais espaço para armazenar essa informação que vai de 0 a 400 no máximo, do que você talvez armazenar esse dado no small int. Então, essa diferença que você vai encontrar em vários tipos de dados da mesma categoria, por exemplo, inteiros, é porque você pode estudar um tipo de dado que vai gastar menos espaço. Então é muito comum, inclusive, às vezes a gente encontrar bancos de dados muito grandes, bases de dados muito grandes, meramente pelo aspecto de que estão usando o tipo de dado errado. Então é importante você estudar os tipos de dados. Nós temos os dados suportados, né? Bint, binário, informações booleanas, data. Nós podemos trabalhar com data e hora. Então você tem uma série de categorias, né? Por exemplo, números inteiros, integral. Nós temos números exatos, que seria decimal. Você pode trabalhar com binários. Nós podemos trabalhar com data e hora, números simples, mas também podemos trabalhar com dados
tipo complexo. Um array, uma estrutura, né, onde ali dentro, às vezes você vai ter um JSON com uma série de campos ali dentro, né, uma estrutura meio de NoSQL, enfim, e que você vai consultar esses ramos ali dentro. Então, às vezes, dentro de uma coluna, a verdade é que você tem, dentro daquela coluna, naquele registro, você tem uma estrutura complexa e que pode ter inúmeros registros ali dentro, né? Então, isso é um aspecto muito interessante que nós podemos ir trabalhando com o tempo, né? Que seriam as estruturas ou o array também. Mas, basicamente é isso. Nós precisamos conhecer a forma adequada de armazenar nossos dados. E quando nós estamos lá no Databricks, nós, ao consultarmos ou analisarmos uma tabela, por exemplo, a gente pode navegar aqui, né, na nossa base de dados sample, TPCH, e nós vamos ver lá, por exemplo, a tabela clientes aqui. Então, a gente pode ver que cada coluna tem o seu tipo de dado, né? Então, isso determina o que é permitido armazenar ali, inclusive é permitido a faixa, né? Por exemplo, se você trabalha com um small int, vai ter uma faixa ali suportada de dados aceitáveis, ok? Então, nós temos aqui campos, né, diversos, texto, números, texto novamente. Nós podemos ir, né, na tabela aqui, line item, e ao olhar aqui no catálogo a gente vai ver decimal, string, data. É interessante que, por ser data, ele já vai vir num formato formatado, né? Então você vem aqui, ó, data, e o Databricks ele vai mostrar para você aqui em cima, ó, a tipagem desse dado, que ele é uma data, que ele é um texto, um ABC, né? E você tem um número decimal, enfim. Então, ao criar uma tabela, que não é o objetivo aqui agora, você vai definir os tipos de dados. Mas esses tipos de dados serão fundamentais, porque a depender do que for, a operação que você fizer, ela está diretamente relacionada ao tipo de dado que você está lendo, né? Então, por exemplo, você não pode mandar somar uma coluna que tem texto, né? Isso vai dar um erro de tipos de dados, vai dar erro de conversão, tá bom? Então vamos aqui, ó, nós estamos no tópico 3, onde nós vamos mostrar aqui rapidamente a questão de colunas e o que nós podemos fazer. Então, por exemplo, vamos aqui, é importante esse erro aqui que deu, né? Ele não conseguiu ler a tabela OSS. Por que ele não conseguiu? Porque é importante aqui, na primeira execução, eu rodar esse comando, que é o use samples.tpch, que assim eu vou estar conectado nesta base. Então todos os comandos agora vão ser executados nesse catálogo, que é o samples, na base tpch. Então, retomando aqui, agora esse comando, ao nós executarmos, ele vai dar certo. Então veja só, que aqui nós tivemos, então, ao fazer o select, você vai ter inúmeras colunas, né, dentro de uma tabela. E aí é muito importante que você trabalhe somente com as colunas que realmente precisa, tá? Você vai estar lendo uma massa de dados menor do que você simplesmente botar para trazer todos os campos de uma tabela para a tela, tá? Em cima dessas colunas presentes nas tabelas, nós podemos fazer operações que nós chamamos de funções. Por exemplo, neste caso, nós temos a tabela de vendas e aí ela tem a data em que foi vendido, foi feita a venda para cada ordem. E aí nós vamos trabalhar com funções, normalmente em cima de colunas. Então, dentro das colunas, nós aplicaremos funções. Por exemplo, aqui uma função muito usada, a year,
Então a função year, eu extraio de uma data, ou de uma data e hora, o ano da venda, né? Então essa função ela é aplicável apenas em alguns cenários, em apenas cenários onde o campo ele já está numa característica de data e hora. Eu não consigo extrair ali magicamente de um campo que é um texto e aplicar essa função. Então todas as funções elas terão aplicações em certas situações e é muito importante nós conhecermos as funções, tá bom? Então, recapitulando aqui nessa aula, nós temos dentro das tabelas colunas. Colunas representam atributos de uma entidade, da instância de uma entidade. Essas colunas elas têm tipos de dados e mais para frente nós iremos fazer operações com essas colunas, às vezes juntando uma coluna A com uma B, ou muitas vezes aplicando funções que vão extrair certas informações dessas colunas. Então, se você gostou dessa aula, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E na próxima aula nós vamos falar mais especificamente sobre funções. Então não perca, espero ter ajudado vocês.